Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo num clássico de 1953, Niágara, para tentar perceber o que o torna tão especial. Então, o que é que vamos ver? Bem, vamos olhar para o cenário incrível do filme, claro, para o papel que teve na ascensão de uma superestrela, o seu género, que é bastante único, os debates que ainda hoje gera e, claro, o seu legado cultural. Muito bem, vamos a isso. Logo de início, o filme cria uma ligação muito forte, um paralelo entre duas forças da natureza, ambas espetaculares e, ao mesmo tempo, bastante perigosas. E olhem só para isto. Este cartaz da altura diz tudo, não é? A frase capta na perfeição o tom épico, quase exagerado, que os criadores do filme queriam alcançar. Uma verdadeira torrente de emoção. No fundo, o filme joga o tempo todo com esta ideia, esta metáfora. A água e as mulheres, ambas podem ser vistas como belas, tranquilas, até dadoras de vida. Mas também tem um lado selvagem, perigoso, até destrutivo. E é esta dualidade que a narrativa explora. E é aqui que a tensão do filme realmente se sente. De um lado, temos o esplendor das cataratas do Niágara, tudo filmado num Technicolor super vibrante. Do outro, um melodrama sombrio de luxúria, ciúme, um plano de homicídio que, claro, corre mal. É este contraste que torna o filme tão único, um thriller psicológico passado num postal turístico. E esta ideia não foi por acaso. O produtor, Charles Brackett, queria mesmo criar o que ele chamou de a lua de mel infernal. A ideia era pegar no mito romântico de Niágara e virá-lo completamente do avesso. Colocar o suspense e a escuridão mesmo no meio da luz do sol e dos turistas. Vamos agora focar-nos numa das peças centrais do filme, Marilyn Monroe. Porque, na verdade, Niágara não foi só mais um filme para ela, foi o filme. Foi um momento de viragem absolutamente decisivo. Pela primeiríssima vez, o nome dela aparecia em primeiro lugar no cartaz. Foi a sua promoção oficial ao estatuto de estrela. A partir daqui, as coisas mudaram radicalmente para ela. Como disse Richard Schmelter, foi o único momento definidor no grande ecrã que a catapultou para o estrelato. E foi mesmo. Este papel de Rose Loomis, esta mulher sedutora, mas ao mesmo tempo sinistra, foi o que a pôs no caminho para se tornar a lenda que conhecemos. E o mais fascinante é ver o contraste. Aqui em Niágara, ela é a femme fatale, a vagabunda vulgar, como o slide sugere, determinada a matar. Mas passados apenas 2 anos, em O Pecado Mora ao Lado, ela é a rapariga, a vizinha do lado, quase ingênua, aparentemente sem noção do seu próprio poder de sedução. Isto mostra bem a complexidade da persona que ela estava a criar. Isto leva-nos a este conceito de influenciadora icónica. É um bom termo para descrever o impacto dela, não é? Uma marca que parece que nunca passa de moda. A sua imagem, o seu estilo, continuam a influenciar a cultura popular mesmo décadas depois. No fundo, é uma espécie de influenciadora póstuma. Ok, agora entramos num terreno mais polémico, a característica mais inovadora e talvez a mais debatida do filme, a sua identidade. Será Niágara um filme noir? Vamos só recordar o que é o filme noir. É aquele género de crime super estilizado, normalmente a preto e branco, com ambientes urbanos escuros, personagens cínicas, desesperadas e aquela sensação constante de que algo de mau vai acontecer. Niágara pega nessas regras e deita-as pela janela fora. É filmado num Technicolor super vivo, não a preto e branco. Passa-se num local turístico cheio de luz, não numa cidade escura. A história desenrola-se à luz do dia, no meio de turistas. Não é por acaso que o The Hollywood Reporter, na altura, o descreveu como uma das pouquíssimas histórias de homicídio a serem filmadas em Technicolor. Daí vêm estes termos curiosos como escuridão soalheira ou noir diurno. Mas ser inovador não significa ser perfeito. E o filme tem recebido bastantes críticas ao longo do tempo. Isto criou um debate muito interessante sobre se é ou não um bom filme. E uma das questões que os críticos modernos mais levantam é esta. Porque é que é preciso haver um homicídio? Porque não simplesmente um divórcio? É uma pergunta simples, mas que vai direto ao coração do que muitos consideram ser a grande falha do filme. As motivações das personagens não são muito claras. E esta tabela mostra bem essa divisão de opiniões. Em 1953, os elogios eram sobre ser um melodrama cativante, cheio de sexo e suspense, com atuações provocadoras. Já as críticas mais recentes apontam falhas no enredo, personagens pouco desenvolvidas, um foco talvez excessivo na sexualidade da Marilyn e reviravoltas um bocado previsíveis. Vê-se bem a diferença. O que antes era um thriller emocionante, hoje é visto por muitos como um filme interessante, sim, mas com falhas estruturais. Mas com falhas ou sem falhas, uma coisa é certa. O impacto que Niágara teve tanto no cinema como na cultura em geral é absolutamente inegável. Basta olhar para o ano de 1953 na carreira de Monroe.
foi um ano de loucos. Começou em janeiro com Niagara, que lhe deu o primeiro papel principal. Em julho, estreou Os Homens Preferem as Loiras, que a cimentou como a bomba loira, e em novembro saiu Como se Conquista um Milionário. Foi um ano incrível que a transformou numa estrela mundial, e tudo começou com Niagara. E a influência do filme não ficou por aí. 10 anos mais tarde, o artista Andy Warhol pegou numa fotografia de promoção de Niagara e usou-a para criar uma das suas obras mais famosas, o Díptico de Marilyn. Isto, basicamente, pegou na imagem do filme e na própria Marilyn e transformou-os num ícone permanente da arte do século XX. O que nos leva a esta citação de Eddie Muller sobre a essência do filme noir: sofrimento com estilo. Acho que se aplica perfeitamente a Niagara. As personagens podem estar a caminho da destruição, mas fazem-no com um estilo impecável. No fim de contas, o grande legado de Niagara é este paradoxo que nos deixa a pensar. A forma como esbate a fronteira entre a pessoa real, a Norma Jean, e a celebridade que foi construída, a Marilyn. É essa a magia e também a estranheza do cinema. E este filme é um exemplo perfeito disso. E por isso, ficamos com esta pergunta no ar. O que é mais real, mais autêntico, a pessoa ou a persona? É uma questão que tanto a arte de Warhol como a própria vida de Marilyn Monroe nos obrigam a colocar e que nos faz pensar sobre o que é, afinal, a identidade na era das celebridades.